Amados, hoje quero falar sobre o tempo de semear. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. Eu te convido a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 11. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Nesta ocasião, Eclesiastes 11, versículos de 1 a 6. De maneira responsiva, diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Meus irmãos, e ainda até conclui, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca secará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém. Senhor nosso Deus, eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, que é preciosa, que é poderosa e que não mente jamais, Senhor. E nós suplicamos mais uma vez o teu Santo Espírito que nos guie a toda a verdade que reside nessa palavra, que nos leve, nos conduza aos mananciais de vida que fluem da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. E que essa palavra mais uma vez encontre guarida em nossos corações. Senhor, nós nos rendemos a ti nesta hora. E nossas mentes e corações estão totalmente entregues ao Senhor. Por isso, fala, Senhor, conosco, pois ansiamos ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Se assente, por favor. O tempo de semear. Nós, de uma forma aqui expositiva, eu quero utilizar esse texto lindíssimo. Eu já confidenciei aos irmãos aqui, o amor, o carinho especial que tem, obviamente por toda a palavra de Deus, mas pelos livros de sabedoria. Como eu aprendo com esses livros, não à toa eles são chamados de livros de sabedoria. E esse livro de Eclesiastes é um livro que me toca muito, de uma maneira muito profunda. E eu quero então, expositivamente aqui, utilizar esse texto que nós acabamos de ler, um texto lindíssimo e profundo, para entender melhor aquilo que eu quero chamar nesta noite de o tempo de semear. O tempo de semear. Então, novamente, no versículo 1, nós lemos o sábio dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, certamente você o achará. Então, algumas ideias aqui podem ser extraídas. Em primeiro lugar, podemos extrair aqui, pode haver aqui uma ideia de um comerciante que envia
mercadorias nos seus navios. Afinal, os navios andam por sobre as águas. Então, ou também a ideia de um agricultor que precisa discernir a estação das chuvas para então lançar as suas sementes. Porque se ele lança as sementes antes ou depois do tempo oportuno, né? E de acordo com a estação das chuvas, para mais ou para menos, toda a sua colheita pode ser comprometida. Ou podemos também extrair daqui a ideia mais comum, que tem sido extraída ao longo dos anos pelos cristãos, que é a ideia de compartilhar o alimento com quem necessita. Então, independente da linha que nós desejamos seguir aqui, no entendimento desse versículo, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Independente se a ideia de um comerciante por meio de navios, se a ideia de um agricultor que precisa discernir a estação das chuvas, se a ideia de que devemos compartilhar o alimento com os necessitados, independentemente da linha que a gente deseja seguir, um elemento é indispensável. Esse versículo está nos falando que um elemento é indispensável, e esse elemento é a fé. A fé. Essa mesma que a Bíblia nos garante que sem a fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, assim como é impossível agradar a Deus sem fé, porque também é impossível realizar qualquer coisa para Deus sem ter fé. Ou seja, a fé verdadeira, a fé espiritual, a fé que eu chamo de amadurecida, que não é uma fé superficial, que não é uma fé refém de circunstâncias, do meu bom humor ou não, porque o meu humor ele pode variar de acordo com o dia, com o meu estado físico, até com o meu estado psicológico, emocional, mas a fé que carrego dentro de mim, ela precisa permanecer inabalável. Porque a minha fé, a nossa fé, ela não está à deriva no mar, mas ela está firmada, ancorada naquele que é o autor e consumador dela, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Por isso, ainda que as águas turbulentas da nossa vida muitas vezes nos joguem para lá, nos joguem para cá, pareça até que nós vamos a pique, mas dentro de nós a fé no Senhor permanece inabalável. Porque, como diz a palavra em outro lugar, eu sei em quem eu tenho crido. Então, amados, muitas são as aplicações possíveis a respeito desse famoso versículo, né? Que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes. Mas para nós, neste tempo, nós estamos em abril, não se perca, né? No tempo aí de 2025, nós já estamos no quarto mês, quase a metade desse quarto mês de 2025, e nós aqui especificamente estamos debaixo de uma palavra, debaixo ou caminhando sobre uma palavra muito específica que o Senhor nos deu. E a palavra que o Senhor nos deu é aquela que está ali em cima. E em 2025 nós estamos empenhados em quê? De quem? De Jesus. Então, amados, para nós nesse tempo, a lição é o seguinte, e aí isso tanto se refere ao fazer discípulos, quanto às circunstâncias, às situações diversas aí da vida de cada um de vocês. A lição é o seguinte:
Só semeia quem tem fé na colheita do Senhor. Só semeia quem tem fé na colheita. Qualquer colheita é fruto de fé, porque começa com uma semeadura sempre. Não existe colheita onde não houve semeadura. Existe até colheita onde você não plantou, mas alguém semeou. Não existe como colher sem que tenha havido uma semeadura, um lançamento de sementes, sem que tenha ocorrido o tempo de semear. Então, esse é um tempo de semear, e só semeia quem tem fé de que vai colher da parte do Senhor. Então, hoje, nesse tempo, o Senhor está nos chamando a semear, para que logo ali, logo adiante, todos nós tenhamos, não pouco, mas muito o que colher em nome de Jesus. Então, Deus está prometendo para nós, Deus está, por meio da sua palavra, garantindo para nós. Ele diz: lance pela fé, lança o teu pão sobre as águas, porque eu garanto que depois de muitos dias ele vai voltar para você. Lance pela fé, porque você vai reencontrar aquilo que você semeou, multiplicado na colheita que o Senhor há de prover na sua vida. Amém? Então, mas como disse, semear é uma questão de fé. E o semear aqui, como eu disse, as aplicações são múltiplas, né? Eu sei que a gente pensa, a gente até falou aqui sobre a questão financeira. Sim, também é uma forma de semeadura. Sim, também está na palavra de Deus. Não há nenhuma heresia nisso. Mas, às vezes, você precisa semear na tua vida. Você precisa semear no teu preparo acadêmico, no teu preparo profissional, na tua qualificação. Às vezes você precisa semear na tua família, na tua vida espiritual. Eis o tempo de semear. Só semeia quem tem fé na colheita do Senhor. Versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Qual é o princípio aqui elementar de sabedoria para nós? Não é sábio, em outras palavras, o sábio Salomão, ele está nos dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que não é sábio depositar todas as suas forças, todos os seus recursos, toda a sua esperança numa única possibilidade. Não há sabedoria nisso. Há uma lição aqui, nesse versículo 2, sobre variar, sobre diversificar, sobre aumentar as suas possibilidades. Porque quanto mais sementes nós plantamos, maiores são as chances de quê? De colher. Alguém já disse que 7 é perfeição, 8 é aquilo que vai além da obrigação. Então ele fala, reparte com 7, ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, há também aqui uma advertência, um aviso para nós. Como se ele dissesse assim: espere por dificuldade. Não existe tempo de semear, não existe semeadura sem dificuldade. Ele diz, no tempo de semear, espere por dificuldade. Porque no trabalho de semear, tão certo quanto a colheita, é o fato de que nós encontraremos dificuldades. E aí, para que serve o aviso? O aviso é justamente para não sermos surpreendidos. Porque
se você estiver trancado dentro da sua casa e daqui a pouco você tem que sair para pegar o trem ali na praça, mas alguém que já está lá, conhecido seu, te liga e fala assim: olha, fulano, não tem trem hoje, você tinha que sair para pegar o trem, mas ele te liga e te fala: olha, hoje não tem o quê? Trem. Para que serve isso? Diante disso, o que você vai fazer? Buscar outra alternativa. Você não vai lá para a praça, sentar e choramingar porque não tem trem. Você vai o quê? Buscar outro meio para chegar onde você precisa chegar. Então veja bem, o aviso ele fala assim: olha, espere por dificuldades, reparte com 7, até com 8. Vá além da obrigação, faça além do que te pedem, vá além, faça mais, sabe? Não coloca todas as suas fichas, como se fala aí no jargão popular, não deposite todas as suas fichas numa única coisa, seja sábio. É claro que aqui ele está falando de escolhas humanas, de decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então ele diz: olha, é sábio diversificar. 7, 8, diversificar, variar. Não ponha a sua esperança numa única possibilidade, porque a esperança depositada nos homens ou nas coisas dos homens, ela pode falhar, sim ou não? Pode falhar. Mas se você lançou, dividiu, variou sobre 7 possibilidades diferentes, se uma falhar, você ainda tem 6. Percebe a sabedoria disso? Então, é sobre isso que a Bíblia está nos falando. Então, amados, a advertência, ele fala: olha, espere por dificuldade. Exatamente para quê? Para que a gente não seja surpreendido. Quando as dificuldades surgirem, a gente não fique desestabilizado, desestruturado, não seja surpreendido, não saiba o que fazer. Por quê? Porque nós já estávamos de sobreaviso. Nós já estávamos preparados para as dificuldades. A gente pode não saber qual é a dificuldade que vai surgir, mas a gente sabe que haverá o quê? Dificuldades. Então, quando surge a dificuldade, isso não terá poder. Com isso, o nome já fala, dificuldade, ou seja, não é fácil. Dificuldade nunca é fácil, porque a palavra já diz: dificuldade é difícil sempre, nunca é fácil. Mas a diferença é que, se quando nós estamos preparados, e perceba que o nosso preparo vem de dar ouvidos à palavra de Deus, porque quem nos adverte é quem? A palavra. Então, quando nós estamos firmados na palavra, nós estamos preparados para as dificuldades que possam e que certamente surgirão. Então, meus amados, no tempo de semear na nossa vida, nós, ao nos prepararmos, nós enfrentamos as dificuldades com força e com fé novamente. Ou seja, nós iremos semear nas vidas. Aqui na igreja há uma promessa, há uma palavra do Senhor para que nós possamos semear nas vidas, para que nós façamos discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, é o tempo de semear nas vidas. Como igreja, nós não temos nenhuma outra meta mais importante do que essa. E é claro que essa não é uma meta para 2025, mas para até o dia de Cristo retornar. Nós precisamos semear nas vidas. Nós precisamos lançar a semente do Evangelho nos corações das pessoas que estão por aí nessa hora, desesperados, sem rumo, sem direção, perdidos.
carecendo de um Salvador em suas vidas. Então, nós vamos semear nas vidas, como igreja, mas o Senhor promete que Ele estará conosco, ou seja, haverá dificuldades na caminhada, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No versículo 3, o texto continua dizendo: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore, para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, o quê? Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, o quê? Nunca cegará. Qual é o princípio de sabedoria aqui para nós? É o princípio de que aquele que ficar observando as circunstâncias à sua volta jamais vai semear, e não semeando jamais vai colher absolutamente o quê? Nada. Quem ficar observando as circunstâncias à sua volta, ficar observando, esperando, digamos assim, o tal do momento certo. Não, estou esperando o momento certo. Quem ficar observando, e aí ele usa a linguagem da época, ele diz: olha, quem ficar observando o vento, olha, está ventando aí, está vindo a chuva por aí. Não vai dar para trabalhar hoje, não. Não vai dar para semear hoje. Olha, as nuvens estão assim, não vai dar para semear hoje, não. Ele está falando das circunstâncias da vida. Da mesma forma, na minha, na sua vida, se você ficar olhando circunstâncias ao seu redor, você vai semear quando? Nunca. E não semeando nunca, você vai colher o que quando? Nada, nunca. Então, as nuvens branquinhas, já viram, aquelas nuvens branquinhas no céu? São bonitinhas, fofinhas, parecem um algodãozinho. Só que as nuvens branquinhas são bonitinhas, mas da nuvem branquinha não vem nada. Não desce nada dali. Não tem água. Não vem chuva de nuvem branquinha, por mais bonitinha que ela possa ser. Agora, ao contrário, ele fala assim, ao contrário, meus amados, aquelas nuvens mais escuras, aquelas nuvens carregadas, você olha assim, aquelas nuvens que são assustadoras, que você olha assim e fala: meu Deus, olha só o que está vindo ali. Não tem? Essas que até andaram aí por esses dias, andaram aqui, Então veja bem, essas aí são as que têm muito para liberar sobre a sua vida. Então, vamos aplicar aqui. Às vezes, você quer uma nuvem branquinha na sua vida. Tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que, muitas vezes, nesse tempo aí que você está querendo de calmaria, não vai ser liberado nada sobre você. É exatamente na tormenta, na tempestade, que nós somos forjados pelo Senhor, que nós somos lapidados, trabalhados por Ele, porque é em meio às tormentas que nós aprendemos aquilo que Pedro aprendeu caminhando sobre as águas, que se nossos olhos não estiverem bem fixos nele,
nossa fé e dependência totalmente nele, no Senhor Jesus, qualquer um de nós vai o quê? Afundar. Mas ainda que por causa da nossa pequena fé, porque nós somos homens de pouca fé, essa que é a verdade, ainda que nós afundemos, basta um clamor e a mão dele virá ao nosso socorro imediatamente. Então, meus amados, não importa quão turbulentas estejam, né? Tem um hino antigo que falava disso, né? Se as águas dessa vida, não é isso? Então veja bem, não importa quão turbulentas estejam as ondas na sua vida, no seu momento, na tua circunstância atual. Se você se sente afundando, naufragando, estenda a mão, peça socorro ao Senhor. Busque a ajuda do alto, que o Senhor vai estender a sua mão e vai te colocar de pé novamente. Ele vai firmar os teus passos, em nome de Jesus. Então, as nuvens assustadoras, carregadas, são essas que liberam, que tem muito para liberar. Então, quando você vê se armando uma tempestade na tua vida, não se desespere. É Deus querendo liberar chuvas de bênçãos sobre você. Amém? Queridos, não fique olhando para o tempo. Será que vai? Será que não vai? Será que esse mês? Será que esse ano? Será que sim? Será que não? Não. Não fique olhando para o tempo, ele fala. Não fique pensando no que vão dizer. O que vão dizer? O que vão achar, etc. Não. Não fica olhando o vento, não fica olhando nuvem. Não fica pensando nisso, pensando naquilo. Exercite a fé e lance as suas sementes para a glória de Deus. E ele começou lá no primeiro versículo, nós lemos, já mandando a pessoa ter um ato, meio que parece até insano, porque tudo que é ligado à fé sobrenatural, a fé verdadeira, a fé em Jesus, muitas vezes parece irracional, parece insano. Como, por exemplo, lançar sementes no meio da água. Porque aonde que se lança sementes? Aonde que se planta sementes? Mas ele começou exatamente dizendo isso: lança o teu pão, lança as tuas sementes sobre as águas. Ou seja, desde o princípio do texto, ele está falando sobre o elemento fé. E como é o elemento da fé que vai nos levar a avançar, a ver o sobrenatural, a ver os milagres acontecerem na nossa vida. Então veja bem, os bancos, as cadeiras das igrejas estão cheios de pessoas com ótimas desculpas para não estarem realizando absolutamente nada em favor do reino de Deus. Estão cheios, bancos, cadeiras, poltronas, estão cheios de pessoas ótimas, com ótimas desculpas para não estarem realizando absolutamente nada em favor do reino de Deus. Inclusive, eu já falei isso aqui outras vezes, com o tempo, muitos se tornam extremamente bons nisso. Em quê? Em dar desculpas. Então eles ficam esperando, como Salomão está falando. Eles ficam esperando ter mais tempo. Não, quando eu tiver mais tempo. Está olhando o vento, olhando o tempo. Quando eu tiver mais tempo, estão esperando ter mais tempo, estão esperando perder a timidez, aquela timidez que a Bíblia chama de pecado, né? E diz que os tímidos não herdarão
o reino dos céus, e não está falando, claro, de personalidade de ninguém, porque a personalidade humana, quem criou foi quem? Foi Deus. Então tem pessoas que são mais extrovertidas, outras menos. A timidez que a Bíblia se refere não é essa, e que a Bíblia chama de pecado. Mas muitas vezes esses irmãos estão assim, estão esperando ter mais tempo, estão esperando perder essa timidez, que na verdade é pecado. Pecado você não vai perder, você tem que reconhecer, se arrepender e mudar a sua vida. Estão esperando o pastor me dizer qual é a minha função na igreja. Embora aqui, no nosso caso aqui, isso não se aplica, porque eu já disse a função de todo mundo no corpo de Cristo. Estão esperando as pessoas darem uma oportunidade. Desculpas, 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 desculpas. Esperando, sempre esperando por algo. Enquanto isso, não fazem absolutamente nada em prol do reino de Deus. Enquanto isso, o tempo está passando. Veja bem, se eu estivesse esperando as condições ideais, eu não teria 22 anos de casamento para a glória de Deus. Não teria. Eu não sei se eu teria condição para casar hoje, nesse tempo, não sei se eu teria não, né? Se eu estivesse esperando as condições ideais, não teria 22 anos de casamento. Se eu estivesse esperando as condições ideais, eu ainda não teria nenhum filho sequer. Também não seria pastor, esquece. Esperando as condições ideais. Não teria feito, pela misericórdia de Deus, 2 faculdades de teologia. Já casado, pai de vários filhos, com esposa, com família para sustentar. Se eu estivesse olhando para as circunstâncias humanas, se os irmãos aqui tivessem olhado para as circunstâncias humanas, para o buraco que era esse lugar, para a lama que tinha aí na frente, essa igreja não existiria, talvez nunca existisse, se alguém estivesse esperando as condições ideais. Não, quando der uma melhorada lá, a gente vai. Não, quando der uma acalmada lá, a gente vai. Essa igreja estaria aqui? Estaria? Não estaria. Então perceba, amados, que não é pela vista. A Bíblia fala isso, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos, nós não nos movemos por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós cremos, pela fé. Fé em quê? Em qualquer coisa? Em qualquer um? Não. Fé naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E Ele pode, como Ele pôde estabelecer essa igreja aqui, como Ele pôde fazer tanta coisa boa, como eu relatei aqui na minha vida, como Ele pôde, e tem feito na sua também. Então, esse é o tempo em que Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Esse é o tempo em que Deus conta com você. Não perca essa oportunidade. Deus está te convocando a assumir o seu papel no corpo de Cristo, de uma vez por todas, e viver o propósito dele para a sua vida. Deus está te convocando, Deus está te chamando a assumir o seu papel no corpo de Cristo. Chega de protelar, chega de ficar olhando para o vento, olhando para as nuvens, chega de ficar observando o vento, olhando para as nuvens, porque você nunca vai semear, e não semeando você nunca vai também o quê? Ter nada para colher, nem na sua vida e nem no reino de Deus. Chega de esperar mais tempo para entregar sua vida a Jesus. Chega
de esperar para abandonar as coisas que Deus já te falou que você precisa abandonar. Chega de adiar a mudança que Deus já falou que você precisa fazer na sua vida. Ninguém vai fazer por você. E até Deus, para operar na sua vida, você tem que permitir. Você precisa cooperar para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Então, o texto ele está nos advertindo de que a nossa hesitação, a nossa covardia, hesitação, olha, será que sim, será que vou, será que não vou, a nossa covardia, a nossa indecisão, tudo isso nos traz prejuízo, porque quem não semeia também não colhe. É isso que a palavra está nos dizendo, de forma simples e direta. E a palavra de Deus não tem rodeios. Então ele está dizendo, quem não semeia também não colhe. Quer colher, quer ter o que colher na sua vida? Esse é o tempo de semear. Quando é o tempo de semear? É agora. É agora. Versículos 5 e 6. Ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente o quê? Boas. Olha só que coisa maravilhosa. Amados, o reconhecimento da nossa pequenez, o reconhecimento da nossa insignificância, da nossa completa dependência do Senhor, é um sentimento que deve estar sempre nos nossos corações. Nós precisamos sempre conservar no nosso coração um sentimento de que somos pequenos. Somos, diante do Senhor, somos insignificantes. Somos totalmente dependentes dele, até para respirar. Porque ele, se nos retira o oxigênio por alguns segundos, a gente cai, expira imediatamente. Então, o fato aqui, para nós nessa noite, o fato é que nós não sabemos aquilo que somente o Senhor Jesus sabe. Por isso, nós nos sujeitamos a Ele no pó e na cinza, em humilhação, com corações quebrantados. Por isso, muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, as pessoas, elas quando se deparavam com Jesus, elas tinham uma atitude de adoração, imediatamente o que elas faziam? Caíam aos pés dele, se prostravam. E eu creio que qualquer um de nós faria a mesma coisa diante dele. Por quê? Porque nós, com essa atitude, e por isso essa atitude é chamada de adoração muitas vezes na Bíblia, porque ela demonstra isso, demonstra que eu reconheço que eu sou pó, cinza, que eu sou pequeno, que eu sou dependente do Senhor. E a nossa postura jamais pode deixar de ser essa postura diante do Senhor. Nós devemos nos achegar ao Senhor sempre em humildade, sempre nos humilhando, sempre em humilhação,
em quebrantamento diante dele. Como aquele homem que Jesus fala, que orava e batia no peito, que era um publicano e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. E orava ao Senhor e pedia, suplicava pela graça, pelo perdão de Deus. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando que o tempo de semear para o reino é em todo tempo. É todos os dias, é o dia todo. Quando é o tempo de semear para o reino? Sempre, pela manhã, lança semente, à tarde. Também, não tira a mão, não deixa de lançar semente de manhã, de tarde, porque você não sabe se é essa, é aquela que vai vingar, ou se ambas serão o que? Igualmente boas. Isso se aplica à semente do Evangelho, isso se aplica na sua vida pessoal, às circunstâncias da sua vida. Como eu disse, às vezes você tenta uma coisa, está tentando uma coisa, não foi, não vai, lança outra semente, irmãos. Lança outra semente. O que aqui a palavra já nos ensinou aqui, diversifica, não fica refém de situações, não fica refém de circunstâncias. Não deu certo, uma porta se fechou, bate em outra. Entendeu? Um caminho está interditado, dá a volta. Não fica parado. Não se entrega. O tempo de semear para o reino é o tempo todo. Não é só em 2025. É o tempo todo. É o tempo todo, todos os dias, todos os anos. 2026, 27, até o Senhor voltar. Todos os dias, o dia todo. Então, nós seremos uma igreja próspera, nós seremos uma igreja frutífera aqui, quando nós compreendermos que não é preciso, por exemplo, marcar um evangelismo de rua ou um chamado ar livre na praça para que nós possamos testemunhar de Jesus e lançar as sementes. Quando nós entendermos que nós não precisamos marcar um evento para lançar sementes, mas que o tempo de semear é quando? É o tempo todo. Não é só no domingo, é amanhã também. É o dia todo. É em todo lugar. É na escola, é no trabalho. É aqui, é ali, é acolá, é no supermercado, é no posto de saúde, é na consulta, é no Uber. É em todo lugar. É o tempo todo. É o dia todo. É na faculdade, é na escola, é no curso. É na quadra. É no futebol com os amigos. É em todo lugar, é em todo tempo. O tempo de semear é em todo tempo, todos os dias, o dia todo. A lição para nós aqui, final, então, é a seguinte. A palavra está nos dizendo, olha, semeie o máximo de tempo. Semeie o máximo de tempo, o máximo de sementes, no máximo de campos, que são as pessoas diferentes. Porque você não sabe qual semente irá vingar. Ou quem é a boa terra. Lembra lá da parábola do semeador? Uma caiu na areia, outra entre os espinhos, outra no terreno pedregoso e outra caiu em boa terra. E lá mesmo o Senhor nos ensina que os tipos de solo, na verdade, são tipos de pessoas. Então, falando da semente do Evangelho, a gente não sabe. Às vezes quem você olha assim e fala, isso aí não tem jeito não, é esse que é a boa terra. É esse onde a semente vai prosperar. E às vezes a gente fala assim, fulano tem tudo para ser crente. E você lança semente e não tem. Não dá colheita, não dá fruto. Como aquele jovem rico, né? Imagine a audácia chegando para Jesus, tudo isso eu já tenho feito. Devia ser um bom crente de carreira, de carteira assinada. Tudo isso eu já tenho feito. Jesus, eu fico imaginando a cena, né? Como é que foi isso?
Jesus deve ter olhado para ele, você é bom mesmo, hein? Então tá, então falta só uma coisa para você, já que você é tão bom, né? Então, amados, a lição é essa: semeie o máximo de tempo, semeie o máximo de sementes, semeie no máximo de campos diferentes, ou seja, pessoas diferentes. Por quê? Porque você, eu, nós não sabemos qual é a semente que vai prosperar. Então, que nós façamos a nossa parte. Isso também se aplica à sua vida. O máximo de semente, o máximo de tempo possível, no máximo de áreas diferentes da tua vida. Porque às vezes o plano que você faz, uma semente que você lança, que você espera muito, às vezes não vai dar em nada. Na tua vida pessoal, estou falando agora. Mas às vezes uma coisa que você nem despretensiosa, que você não esperava, ali Deus faz prosperar e te abençoa. Então, como a gente não sabe, só quem sabe é Ele, nosso papel é o quê? O tempo para nós é o tempo de quê? De semear. Então façamos a nossa parte, porque quem não semeia não colhe. Vamos dizer todos juntos essa frase? Quem não semeia não colhe. De novo? Quem não semeia não colhe. Então, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, sempre são tempos de semear. Todo dia é dia de semear alguma coisa. Semear amor, semear companheirismo, semear perdão, semear a palavra, semear na sua família, semear no seu trabalho, semear na tua qualificação, como já disse aqui, profissional, semear no teu crescimento, na tua vida espiritual. Esse então nem se fala, todos os dias. Todo dia é tempo de semear. Se não for numa coisa, semeie em outra, mas não deixe de semear, porque quem não semeia não colhe. Então, se você quer colher, esse é o tempo, hoje é o tempo de semear. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e ela fala verdadeiramente aos nossos corações. E nesse tempo, Senhor, o Senhor nos chama não a parar, não a retroceder, não a recolher a nossa mão, mas quem sabe a tão somente mudar o campo onde estamos semeando, mudar a direção, mudar a estratégia. Mas é um tempo de semear, quer numa área, quer em outra da nossa vida. Como igreja, nós sabemos que é um tempo de semear a boa semente do Evangelho do Senhor. Mas nas circunstâncias diversas da vida de cada um que aqui está, eu peço ao Senhor que dê o discernimento em nome de Jesus, o discernimento espiritual, como compartilhamos recentemente aqui sobre o tempo e o modo de Deus, que o Senhor dê o discernimento de que é um tempo de semear, de que não é tempo de recolhermos as nossas mãos, mas de continuar lançando as sementes, de continuar tendo fé de que por meio da semeadura que estamos fazendo, um dia o Senhor nos dará a justa colheita. Porque a tua palavra nos ensina, o Senhor nos garante que quem semeia, colhe. Por isso, Senhor, que nós possamos deixar de lado a acomodação,
a letargia, a indiferença, a frieza, em nome de Jesus, a timidez, que é a covardia, que nós possamos deixar tudo isso de lado e semear aquilo que precisamos semear nesse tempo. Para cada um de nós pode haver um tipo de semeadura diferente a ser feita nesse tempo. E essa resposta só o Senhor pode dar a cada um aqui nesta noite. Por isso, eu oro, peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que ilumine o entendimento dos teus servos, que nós possamos ser renovados pelo Senhor. No nosso entendimento, na nossa visão, tira as escamas, Senhor, em nome de Jesus, da mente, do coração. Nos dê clareza, Senhor, de propósito, de direção, de atitude, em nome de Jesus. Nós oramos.